tudo bem com você? Eu vou muito bem. Eu desejo que você que está aí assistindo esse vídeo agora esteja muito bem também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Paulo Marquezin. Eu trabalho há pelo menos 10 anos com a técnica de microfisioterapia e também com um processo de coach que eu desenvolvi chamado Coach Elan Vital. Neste ano de 2020 eu estou fundando uma escola, a Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar. Escola essa que nesse momento já conta com 2 treinamentos de sucesso. O treinamento Elan Vital e o treinamento Elan Self Coach. São treinamentos aí para você que busca conhecimento, autoconhecimento, para você que busca paz interior, para você que quer expandir sua consciência, entender aquilo que é necessário para a sua vida fluir em todos os setores. E por que eu decidi gravar este vídeo hoje? Eu recebo muitas mensagens de pessoas me procurando no Facebook, no Instagram ou em outros aplicativos aí, redes sociais, me perguntando sobre como que funciona o meu trabalho, como funciona aí o Coach Elan Vital, como funcionam os treinamentos. E muitas vezes uma resposta de 2 ou 3 linhas não dá a dimensão daquilo que a gente faz dentro do consultório, né? E por isso eu decidi gravar esse vídeo, para explicar para você que tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, que não sabe o que é que eu faço, não sabe como funciona o Coach Elan Vital. E para você que marcou uma sessão. Você que marcou uma sessão, é muito importante que você assista o vídeo até o final, pois assim você chega na sessão já sabendo do que se trata a nossa sessão. Especialmente se você não conhece ainda, né, como funciona o Coach Elan Vital. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o porquê do nome Coach Elan Vital. Lembrando que o Coach Elan Vital é o mesmo Coach Pro Saúde Integral que a gente tinha um tempo atrás, tá? É que a gente está fazendo uma mudança na nomenclatura e registrando os nomes novos, né? Então, nós teremos a família Elan, né? Elan Vital, Elan Self Coach, Coach Elan Vital e aí por diante. Então, gente, por que a palavra coach, né? Então, coach, lá no Reino Unido, quando o principal meio de transporte eram as carruagens, era a pessoa que conduzia a carruagem, né? Então o coach conduz você do lugar que você está para o lugar que você quer chegar. Por isso que eu coloquei o nome coach. Eu vou conduzir você do seu estado emocional atual para o estado emocional que você deseja ter, né? Ou para a sua relação no estado atual, para a relação que você gostaria de ter aí na sua vida, tanto financeira, quanto amorosa, quanto profissional. Eu vou mostrar para vocês aquilo que há de essencial para que a vida possa fluir em todos os setores. E o Elan Vital significa a vivacidade, a coragem, a força, a luz essencial para a vida fluir. Então o Coach Elan Vital, assim como o treinamento Elan Vital, ele é resultado de mais de 3.500 horas de estudos que eu tive em cursos e palestras que eu fui como aluno, mais de 8.000 pessoas que eu atendi nesses últimos 10 anos, e eu peguei aquilo que há de melhor, de mais importante e desenvolvi aí o Coach Elan Vital. Então não é aquele coach que algumas pessoas estão acostumadas com ferramentas, né, bem descritas para que você possa alcançar o objetivo. O Coach Elan Vital é um coach de paz interior, é um coach para que você possa fazer uma viagem interna e descobrir que as soluções para aquilo que era muito desafiante para você estão dentro de você. É um coach onde nós ajudamos você a enxergar luz ou soluções para aquilo que antes você não via a solução. Então, como eu disse, o Coach Elan Vital, ele é resultado de 11 técnicas que eu estudei nesses 10 anos de profissão, e essas 11 técnicas dizem algo em comum. O que elas dizem em comum? Que para eu ter uma doença, eu preciso de um conflito que preceda essa doença. E conflito é qualquer coisa que diminua a minha chance de sobrevivência na natureza. E diante do conflito, a solução seria encarar, fugir ou aceitar. Quando um dos 3 não é possível, inicia-se um mecanismo de sobrevivência, que vocês chamam de doença. Mas para nós, a doença não é uma coisa ruim. Ela é uma tentativa, ela é uma adaptação do seu corpo para que você possa resolver um conflito que conscientemente, subconscientemente ou inconscientemente você não conseguiu resolver. Lá na 2ª semana de gestação são formados os folhetos embrionários e eles dão origem aos tecidos do corpo humano. O primeiro folheto é o ectoderma, que dá origem à pele e ao sistema nervoso. Depois é o endoderma, que dá origem aos órgãos. E depois é o mesoderma, que dá origem aos músculos e ossos.
Quando eu tenho um conflito, esse conflito vibra como qualquer informação. Eu converso com você, minha voz vibra, aquilo que eu penso gera ondas e você capta, isso forma uma representação interna na sua mente e você acaba tendo reações e você pode ficar doente por causa disso. Aquilo que aconteceu na sua infância, juventude, vida adulta, pode influenciar em como você olha para o mundo hoje e vai influenciar em como você recebe essas informações que chegam para você através de vibração ou de ondas. Aquilo que aconteceu na sua gestação, aquilo que veio de seus pais, avós, bisavós, tataravós, até 7 gerações atrás, influenciam diretamente em como você vibra e em como você recebe essas vibrações. E aí sim, se você vai ficar doente ou não, dependendo daquilo que acontece na sua vida. E tudo isso chega para nós através de ondas. Essas ondas, elas não vão impactar só no meu olho e no meu ouvido, que é por onde nós percebemos conscientemente. Elas vão impactar no nosso corpo todo. E a microfisioterapia busca as marcas desses impactos deixados no nosso corpo todo. Então toda vibração ela entra no nosso corpo em algum lugar. A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que busca no seu corpo as marcas deixadas pelos conflitos. Então nós temos um mapa de como procurar essas marcas, nós somos treinados para encontrar essas marcas, a gente procura uma diminuição de mobilidade, uma diminuição de vitalidade na pele e conforme a gente encontra essas regiões com diminuição de vitalidade, nós sabemos mais ou menos qual conflito acometeu a pessoa que está fazendo ela chegar para nós com a queixa que ela busca no consultório. Então a amiga ela faz um estímulo para que, apesar do conflito ter acontecido, o seu corpo comece aí um processo de reparação e não fique mais doente, apesar do conflito ter acontecido. Então, quando eu tenho um conflito, a primeira coisa que ele vai interferir no meu corpo é na minha pele. A microfisioterapia busca essa pele. Mas ele também vai interferir em mais 3 frentes, que seriam a minha psique, o meu cérebro e em algum órgão. Sempre quando eu tenho um conflito e eu não consigo encarar, fugir ou aceitar, eu vou ter automaticamente uma marca, que a gente diz, né? Que um foco de Hammer, que o Dr. Hammer dizia, né? Que ele vai atingir aí o meu cérebro, a minha psique e algum órgão. Aqui eu ainda não fico doente. E agora eu vou explicar para vocês tudo o que acontece antes da gente ficar doente. Se eu for fazer um gráfico, imagine que o normal seja assim. De dia eu tenho conflito, à noite eu resolvo. De dia estresse, à noite reparo. Para cada 16 horas de estresse que eu tenho, eu preciso de pelo menos 8 horas de reparo. E é por isso que o médico pede para a gente dormir aí, em média, 8 horas por noite. E por que eu durmo estressado e acordo bem? Por que às vezes eu durmo mal com a minha namorada, com o meu chefe, bravo com alguma coisa, e muitas vezes acordo calmo e tranquilo? Isso acontece porque durante o dia a gente não consegue acessar todas as informações que existem na nossa mente. E para a gente acessar boa parte das informações que existem na nossa mente, o nosso senso crítico deve estar rebaixado. E durante o dia nós estamos com o nosso senso crítico bem alto, digamos assim. Nós estamos na luta, né? Nós estamos no modo operante aí de luta e fuga. Então eu não fico pensando aí durante o dia, ou quando eu estou no meu modo operante de luta e fuga, em situações que aconteceram no meu passado. Já durante a noite eu diminuo o meu crítico e aí eu consigo acessar o meu subconsciente. E lá no meu subconsciente existem informações daquilo que eu passei na primeira infância, segunda infância, lá na barriga da minha mãe, na minha adolescência, na minha vida adulta, até os dias atuais. Então lá de uma forma subconsciente eu acabo acessando algumas informações que, se eu consigo atrelar ao meu conflito, eu amanheço muitas vezes com uma solução para o meu conflito, né? Por isso eu durmo estressado e acordo bem, porque de noite eu acesso meu subconsciente. Eu posso inclusive até mesmo acessar o meu inconsciente, e lá no meu inconsciente existem informações que vieram dos meus avós, bisavós, tataravós, transmitidas aí geneticamente, que também podem me ajudar a resolver o conflito. Por isso que eu durmo estressado e acordo bem. Durante a noite também eu durmo com dor, né, e acordo sem dor. Ou seja, durante a noite eu acabo reparando aí os tecidos que se estressaram durante o dia, e por isso que muitas vezes eu durmo com cansaço físico aí e acordo bem disposto, porque durante a noite existe um período de reparação. Ou seja, as 8 horas que a gente precisa dormir são necessárias para que eu possa reparar meu corpo e a minha mente dos conflitos que eu tive durante o dia. Agora imagine que você tem um conflito maior que a sua capacidade de reparação, ou que não exista solução nem consciente e nem subconsciente para o seu conflito, e nem inconsciente. Então, a sua mente vai ter que criar uma nova solução para o conflito. E perceba que normalmente os meus novos aprendizados, eu aprendo eles conscientemente, ou seja, eu aprendo acordado.
Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, a primeira vez que você foi dirigir, talvez, né, quem sabe dirigir, foi bem desafiante, porque tinham 3 pedais lá embaixo para você coordenar, tinha os retrovisores, você tinha que olhar para o lado, tinha que olhar para trás, tinha que dar conta aí da marcha, das marchas, e ainda talvez tinha alguém do lado conversando, comandando tudo, e para você era muito difícil. Todo aprendizado, ele começa conscientemente. E aí você dirigiu 1, 2, 3 vezes, e se você dirigiu pelo menos 21 vezes e não teve nenhuma intercorrência que provasse para você que dirigir é ruim, então você tornou isso subconsciente. E hoje você não precisa mais pensar para dirigir. A mesma coisa acontece quando eu tenho um conflito e eu não consigo resolver ele, nem conscientemente, nem subconscientemente e nem conscientemente. Eu preciso criar uma nova solução. E aí começam as insônias, o estresse, a ansiedade. Percebe? Então eu fico estressado, eu fico ansioso para achar rapidamente a solução para aquilo que eu preciso. Então a primeira coisa que acontece quando eu tenho um conflito e não consigo resolver, o meu gráfico ele subiria, ele acelera, e eu vou ter estresse, ansiedade e insônia. Se eu ainda não resolver o conflito, alguns órgãos meus começam a se adaptar. E quais doenças eu tenho quando eu estou passando pela fase ativa do conflito? Câncer, abscessos, tumores, endometriose, hiperatividade, hipertensão. Então, se eu não conseguir criar uma nova solução, os meus órgãos começam a se adaptar, tá? Para que eu possa instintivamente, ou seja, eu tento resolver o conflito conscientemente, não consegui, subconscientemente, não consegui, procurei alguma informação de uma forma completamente inconsciente, tá? Lá nos meus pais, avós, bisavós, tataravós, não achei solução. Tentei aprender uma nova solução, não encontrei solução. Então, como última tentativa do meu corpo, algum órgão se adapta para que eu possa resolver o conflito. E na fase ativa, eu vou ter algumas doenças características de quem está passando pela fase ativa. Câncer, hiperatividade, hipertireoidismo, abscessos, tumores, tá? São doenças de metabolismo rápido. Normalmente é porque eu estou passando pela fase ativa do conflito. E essas doenças têm a função de aumentar a função daquele órgão para que aquele órgão me ajude a resolver o conflito. A fase ativa do conflito dura dias, semanas, décadas, gerações. Se tiver um conflito na minha família, que veio lá do meu avô, bisavô, que não está bem resolvido, se por algum motivo eu reviver esse conflito, eu vou ter os mesmos sintomas do meu avô. Por isso a importância aí da gente estudar o sistema familiar, e por isso que lá no Coach Love Vital eu trabalho bastante a questão da família, de como você deixar aquilo que é dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, para cada um deles. Quando eu saio do conflito, então o gráfico estava aqui em cima, quando eu saio do conflito esse gráfico desce, e ele desce profundamente. Então nessa fase eu vou ter doenças do tipo infecção, depressão, edema no corpo e dor, tá? Depressão, vamos explicar esses sintomas. Existem 2 tipos de depressão. Uma das depressões é a depressão da questão do território, que quando é essa depressão lá no consultório eu explico para o cliente o que está acontecendo com o paciente, né? Mas a depressão que eu estou falando aqui é aquele cansaço muito forte. Sabe aqueles dias que você não quer levantar, que a segunda-feira é terrível? Ou seja, é um cansaço, tá? Então, para nós, depressão, nesse caso, não é uma coisa ruim. Depressão significa deprimir o metabolismo. E nós deprimimos o metabolismo toda noite quando a gente vai dormir. Então, se para cada 16 horas de estresse eu preciso de 8 horas deprimindo o meu metabolismo para me reparar, é lógico pensar que se eu tiver 2 anos de estresse, eu preciso deprimir o metabolismo por pelo menos 1 ano para que eu possa me reparar. O mais normal é que o sintoma pós-conflito, após a resolução do conflito, dure 3 meses, mas ele pode durar até metade do tempo que durou o conflito, tá? Então, se eu tive um conflito que durou 4 anos, eu posso ter depressão até 2 anos depois, um cansaço, uma falta de vontade. E o que está acontecendo? É o meu corpo pedindo reparo, tá? Todo animal, depois de um grande estresse, vai se reparar, vai descansar. Se você vê um grupo de cachorros brigando hoje, amanhã estão todos os cachorros na casinha descansando. Se você vê um gato brigando, se machucando hoje, amanhã ele está se reparando, está lambendo lá as feridas para se reparar. E o que a gente faz quando a gente passa por um grande estresse, e agora vocês estão começando a entender que esse cansaço vem depois de um grande estresse? O que a gente faz? Toma energético, toma um remedinho e a gente volta a se sentir disposto, mas a gente impede o nosso corpo de se reparar. E aí começam as doenças verdadeiras, aquelas doenças crônicas e incuráveis. Nessa fase, eu também vou ter infecção.
Imagine que na fase ativa você teve um aumento tecidual, por exemplo, um câncer. Quando você sai da fase ativa e você não precisa mais desse câncer, essa infecção vem para comer esse câncer, de uma forma bem leiga aí, tá? Então perceba que nenhuma infecção para nós é uma coisa ruim. Edema, se você reparar durante a noite, é bem comum você acordar inchado, com o rosto inchado, com a marca do travesseiro, é muito comum. Por que isso acontece? Porque durante a noite você retém líquido. E por que você retém líquido durante a noite? Por que os esfíncteres urinários se fecham durante a noite? Basicamente porque nesse líquido contém metabólitos que vão ajudar você a reparar os tecidos que se estressaram durante a noite. Durante o dia, desculpa. Então, por isso que é comum, depois de um grande estresse, você reter líquido. O que a gente faz? Drena esse líquido, impede o nosso corpo de reparar o tecido que se estressou durante a fase ativa do conflito. Tá? E também nessa fase nós temos dor. A dor é por causa do próprio edema, por causa da infecção que vai estar causando dor aí. O que nós queremos nas nossas sessões? Nós queremos ajudar você a identificar qual é o conflito, qual é a fase do conflito que você está passando através do seu sintoma e te dar ferramentas para que você possa resolver essa questão. Então, além de fazer os estímulos da microfisioterapia, os estímulos da reprogramação biológica, essa é a chave do coaching Elan Vital. Nós queremos ajudar você a entender, a aprender a lidar com o conflito. Porque de pouco adianta fazer alguns estímulos para o seu corpo não ficar mais doente por causa do conflito, mas você chega em casa e, por exemplo, vamos supor que o seu conflito era o seu pai e você continua brigando com o seu pai, você continua tendo aquele problema no seu trabalho. O que a gente quer é que você aprenda a lidar consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e com o mundo ao seu redor. Então a gente causa uma releitura de conflito lá durante a sessão, mas com soluções. Então você vai reviver o conflito, aprendendo a solucioná-los para que quando você entrar em contato com eles novamente, você não volte a ficar doente. Eu sei que eu dei alguns conceitos aqui e que talvez não ficou claro para você como que tudo isso é utilizado na prática. Então eu vou dar um exemplo para que você possa perceber como que tudo isso faz sentido através do exemplo. Imagine que você vai trabalhar para alguém e que esse alguém grite com você e que você queira muito gritar de volta. Só que se você gritar de volta, você perde o emprego. Se você fugir, você não tem outro emprego e você não consegue aceitar a situação. Ou seja, nenhuma das soluções instintivas foram possíveis para você. Quais são as soluções instintivas? Encarar, fugir ou aceitar. Então você vai iniciar um mecanismo para resolver esse conflito. E a primeira coisa que você vai fazer é tentar resolver conscientemente. Vai tentar conversar com o chefe, fazer um mutim lá na sua empresa para vocês tirarem o chefe, vai tentar mudar de setor, vai tentar mudar de emprego, sair do emprego obrigado. Tá? Gente, eu sei que muitas vezes é mais conveniente, é mais confortável, é mais fácil para você fugir do seu conflito. Por quê? Porque quando você encara o seu conflito, você precisa lidar com aquilo que é desconhecido. E é muito mais fácil lidar com o desconhecido. É muito mais fácil lidar com aquilo que você já conhece. E a gente sabe que muitas vezes é difícil lidar com o desconhecido. Então, gente, lá na sessão nós vamos ajudar você a aprender a lidar com aquilo que você não consegue lidar. E esse é o pulo do gato aí da nossa sessão. E eu tenho uma dica para vocês. As grandes mudanças das nossas vidas estão longe dos 3 Cs. Quais são os 3 Cs? Aquilo que é conveniente, aquilo que é confortável e aquilo que é conhecido. É fácil você lidar com tudo isso. Mas as grandes mudanças, as grandes transformações estão longe disso. Então fuja disso. Venha, insista, venha na sessão, aplique aquilo que eu vou ensinar para você lá. Porque eu sei que é desconhecido, eu sei que para algumas pessoas vai ser desafiante, mas se você aplicar tudo isso, você vai ter a transformação que você precisa. E aí eu garanto para você que a sua vida vai ficar mais leve. E aí, se você sair do emprego, você vai sair em paz e vai conseguir um emprego melhor. Quando eu não olho para o desconhecido, quando eu não entendo por que as coisas ruins acontecem, elas tendem a acontecer de novo. Encare o seu problema. Busque soluções para o seu problema. Busque entender por que você está atraindo o que você está atraindo. E aí você começa a atrair aquilo que você quer, porque você entendeu a lição que a vida queria te dar com aquele momento difícil. Enfim, voltando ao nosso exemplo, você fez de tudo conscientemente para tentar resolver o conflito e não conseguiu, então você vai ter que criar uma nova solução. E aí que começa, você vai ter insônia, você vai ter estresse, ansiedade, e vamos supor que nessa fase você não conseguiu ainda resolver o seu conflito. Então,
lá no seu sono você vai buscar soluções subconscientes. O que tem na minha infância, juventude e vida adulta que pode me ajudar aqui? Ou de uma forma mais inconsciente, até aquilo que veio dos pais, avós, bisavós, tataravós, que se eu conseguir atrelar a solução do meu conflito, acaba me ajudando a resolver o conflito. Mas vamos supor que nada disso foi possível. Então, como última tentativa de ajudar você a resolver o conflito, vem uma doença, que é uma adaptação. Um órgão seu se adapta. E nesse exemplo, poderia ser uma crise de asma brônquica. Ou seja, quando você entra em contato com o conflito, logo depois você desenvolve uma crise de asma brônquica. Gente, como que funciona a asma brônquica? Muitas pessoas acham que a asma ela tem a ver com falta de ar. E especialmente a asma brônquica não tem nada a ver com falta de ar. Ela tem a ver com excesso de ar. O paciente asmático ele puxa o ar e não solta. E não solta. E o pulmão dele está cheio de ar e ele não consegue soltar. Existe um broncoespasmo ali e ele não consegue soltar. Aí a gente faz a bombinha e há um relaxamento dessa musculatura e ele consegue soltar o ar e consegue respirar novamente. Mas por que meu corpo faria um mecanismo para só puxar o ar e não soltar? Porque quanto mais ar eu tiver dentro do meu pulmão, mais ele vai expandir, maior a capacidade ventilatória. E a próxima vez que meu chefe gritar comigo, eu tenho um pulmão adaptado. E eu poderia, na natureza, por exemplo, puxar muito mais ar e gritar muito mais forte de volta. Né? Ou para correr, ou para encarar o conflito. Percebe então que a doença não é uma coisa ruim, é uma tentativa do meu corpo digamos assim, que é a última tentativa do meu corpo de me ajudar a resolver uma questão emocional que eu não consegui resolver. É uma adaptação. Percebe aqui como a doença já não é mais uma coisa tão ruim? No caso da asma, a asma, nesse exemplo, ele veio para me ajudar a adaptar o meu corpo para que eu possa resolver uma questão que conscientemente, subconscientemente e inconscientemente eu não consegui resolver. Ou imagine que você, ao sair do seu trabalho, você fique revoltado com o seu chefe e fique ruminando aquilo por dias e dias, às vezes por semanas, por anos, e com o tempo, como você não conseguiu resolver o conflito, conscientemente, subconsciente e inconscientemente, como última tentativa, o seu estômago, talvez, ele se adapte com um câncer, com uma gastrite, tá? E para que isso serve? Para que você possa absorver aquilo que você não conseguiu absorver. Percebe como não é uma coisa ruim, como é uma tentativa do corpo em resolver o conflito? Agora imagine que você não sabe disso e você sente desconforto na hora da digestão, quando você come, e você busca um médico. E o médico pede alguns exames e quando os exames chegam, o médico olha para o seu exame, olha para você e diz câncer. O que acontece na sua mente? Tá? Aí, o que eu quero dizer para vocês com isso é que normalmente não é a doença que mata, e sim o medo que a gente tem da doença. Porque se o câncer é uma doença de metabolismo rápido, como eu expliquei antes, está na fase ativa do conflito, se eu chego a receber um diagnóstico de câncer e eu relaciono esse diagnóstico com a minha morte, será que eu vou para casa descansar e esperar a morte chegar? Ou será que o meu metabolismo vai acelerar ainda mais e é isso que acelera o meu câncer? Então, em muitas doenças, nem é a doença que mata, e sim o medo, o terror do diagnóstico. A mesma questão com as metástases. Então, sim, as metástases existem, mas a gente não acredita, por exemplo, que o câncer é uma célula que olhou para o céu e resolveu se reproduzir loucamente só para ver se me mata. Ou qualquer doença que o vírus vem para me matar. Não, gente. É uma adaptação, uma tentativa de resolver um conflito. E que essa célula de câncer sai de um órgão, entra na corrente sanguínea, vai para outro órgão, se transforma numa célula de outro órgão e quer somente prejudicar o outro órgão para me matar. Na época da faculdade, quando eu tinha minha primeira formação em fisioterapia, eu achava absurdo algumas explicações que eles davam. E eu me perguntava, mas professora, se osteoporose é doença de idoso, por que não é toda pessoa com 80 anos de idade que tem osteoporose? Se bursite no ombro é doença de quem usa muito o braço, por exemplo, para escrever, um professor, por que não é todo professor depois de 3 meses que tem bursite? Percebe? Então assim, e na verdade não tem a ver com escrever muito ou com ficar idoso, tem a ver com conflito. Idosos que se sentem autodesvalorizados têm osteoporose. Professores que não conseguem lidar com suas turmas, que não se sentem desvalorizados, fragilizam o ombro e aí quando vai usar o ombro acaba tendo aí a tendinite ou a bursite. E a mesma coisa com câncer e com qualquer doença. Então quando eu comecei a me perguntar isso lá na faculdade, eu acabei buscando, e descobri a nova medicina germânica, o Dr. Hammer, que era um médico oncologista, que desenvolveu
boa parte dessa explicação que eu estou dando aqui para vocês. Então a metástase para nós, ela não é uma coisa que vem para me prejudicar. Ou ela é uma nova solução para o conflito, ou é um novo conflito. Porque se você, por exemplo, vamos dar um exemplo de um novo conflito, né? Você recebe o diagnóstico de câncer e não gera um novo conflito? Então eu estou com câncer no estômago, tenho medo de morrer. Toda vez que eu tenho medo de morrer, uma boa adaptação seria eu respirar mais para encarar a morte. Então o câncer nos alvéolos pulmonares. Tá? E aí o médico me fala que eu estou lá fazendo o tratamento do meu câncer de estômago e vou fazer alguns exames para ver como é que eu estou. E o médico fala, olha, metástase para o seu pulmão também. Agora não tem mais o que você fazer. E aí você sente que você já lutou muito para resolver essa questão do seu câncer e gera uma autodesvalorização. E aí você pode ter um câncer ósseo. Percebe? Então, é um novo conflito. Quando que é uma nova solução para o conflito? Quando, por exemplo, eu tenho um câncer no meu estômago para resolver o conflito, eu vou lá e tiro o câncer, faço uma cirurgia, faço um tratamento, eu mato esse câncer, mas eu não resolvi o conflito. Ou seja, aquela adaptação que o corpo fez para me ajudar a resolver o conflito foi arrancada através de uma intervenção médica. João, você é contra a intervenção médica? Claro que não. O que eu sou contra é você fazer apenas a intervenção médica. Então a pessoa vai lá, ela faz uma cirurgia, ela retira o câncer dela, ela se cura e depois de 6 meses ela tem um câncer em outro lugar. Por quê? Porque o outro órgão dela está se adaptando àquele mesmo conflito original. E as pessoas que se curam de uma doença grave? Perceba que as pessoas que se curam de uma doença grave, elas mudaram sua percepção de mundo, elas mudaram suas representações internas. Aquela mulher que tinha aquele marido bêbado que incomodava, ela passa a falar assim, não me incomodo mais, ou me separei, agora estou feliz. Tá? Aquela pessoa que tinha um chefe ruim, às vezes conseguiu um emprego melhor. Ou seja, as pessoas que se curam, o grande diferencial das pessoas que, por exemplo, têm um câncer e se curam, para as pessoas que não se curam, por que o câncer volta muitas vezes? Ou por que as doenças voltam? Porque as pessoas não resolveram a questão emocional que está causando a doença. E, gente, uma coisa bem importante aqui, que quase eu esquecendo de falar, é que eu sei que a doença não é causada apenas por questões emocionais. Eu estou explicando a questão emocional porque é o meu trabalho. Mas existem 4 pilares, tá? O emocional, que é o meu trabalho. A alimentação é muito importante para eu ter saúde. Exercício físico é muito importante. E o 4º pilar é o descanso. Então, se eu descansar, eu tenho saúde. Só que muitas vezes eu não descanso porque eu tenho questão emocional. Por isso que às vezes até eu não me alimento porque eu tenho um problema emocional que causou uma má função de algum órgão meu no meu alimento. Então, na maioria das vezes, o fundo é emocional, sim. E as pessoas que se curam de um câncer, pode perguntar para elas. Elas mudaram a percepção. Aquilo que incomodava muito elas, não incomoda mais. Já se o câncer voltou, elas continuam com aquela mágoa do passado, elas continuam revoltadas com o marido, com o chefe. Então, elas tiveram câncer, elas acharam que o câncer, né, elas acreditaram naquela história que o câncer era uma célula maldita que veio para matar elas, e foram lá e arrancaram aquelas células, mas não trabalharam a mente. E porque não trabalharam a mente, aquele conflito não foi resolvido e a doença voltou. E essa é a grande chave do coach Elan Vital. Ajudar você a aprender a lidar com os seus conflitos que estão causando doença. Então, além da microfisioterapia, além da reprogramação biológica, o que eu quero te dar é recursos emocionais para você entender como não se envolver mais nesse conflito, como viver em paz consigo mesmo, com o mundo ao seu redor, com a sua família e com aquilo que você precisa de paz para você não ter mais conflito, para você não ter mais doenças. E é por isso que lá na sessão algumas pessoas indagam, né? Mas João, eu fiz sessão de microfisioterapia com outra pessoa e a outra pessoa me falou que microfisioterapia são só 3 sessões. Sim, a microfisioterapia em geral são 3 sessões para um dado sintoma. Só que eu não aplico só microfisioterapia lá na minha consulta. Então, na minha consulta, nas minhas sessões, tem a microfisioterapia e o coach Elan Vital, que é a junção dessas 11 técnicas que ajuda o paciente a aprender a resolver o conflito. Então, é muito mais do que uma sessão de microfisioterapia. É um processo onde você vai se redescobrir. É um processo onde você faz uma viagem rumo ao seu interior e descobre soluções para questões onde antes você não via solução. E porque você não via solução, você ficava doente. E aí, existem 2 formas de você passar pelo processo Elan Vital, que é o coach Elan Vital, onde você vem uma vez por mês, a gente faz a microfisioterapia, tira lá as suas marcas, ajuda você a identificar qual é o conflito que você passou, né, que está causando sua doença, e aí a gente começa a aplicar os conhecimentos, né, os recursos do coach Elan Vital, uma vez por mês, um pouco por vez,
e dentro de 6 meses, 8 meses, você tem um conteúdo bem abrangente que ajuda você a sair do conflito. E também existe o Elan Vital, o treinamento Elan Vital. Por que eu criei o treinamento Elan Vital? Por 2 motivos básicos. Primeiro que o coach Elan Vital já ajudou tantas pessoas, mas nem sempre ele é tão acessível para as pessoas, né? Então eu queria uma forma de ajudar muitas pessoas a entenderem o Elan Vital, a entenderem aquilo que é essencial para a vida fluir, a um preço mais acessível, né? E também de uma forma mais rápida, porque eu percebia que muitos pacientes, por mais que a gente fale que não, mas muitos pacientes querem aquilo que é cômodo, conhecido e conveniente. Então eles querem vir em 2 sessões e querem que tudo se resolva. E a gente sabe que não é bem assim. Então o treinamento Elan Vital, ele veio para acelerar esse processo de conhecimento. Ao invés de você fazer 5 sessões, né? 6, 7, 8 sessões, você faz o treinamento Elan Vital e depois você normalmente precisa de apenas uma sessão do coach Elan Vital. Isso se lá no treinamento você não conseguiu resolver as suas questões. No treinamento Elan Vital tem o mesmo conteúdo teórico do coach Elan Vital, só que é em grupo. Mas fique tranquilo, lá você não vai expor as suas questões, tá? Você vai anotar e você só vai expor se você mostrar aquilo que você anotou para alguém, ok? Era injusto para mim ajudar poucas pessoas ou uma pessoa por vez com um conteúdo tão abrangente, tão lindo, que transformou minha vida, que transformou a vida das pessoas que trabalham na nossa equipe, que transformou já a vida de 8.000 pessoas que eu já atendi, que já transformou a vida de centenas de pessoas que já fizeram o Elan Vital. Então o Elan Vital era um sonho, né, onde eu quero expandir, onde eu quero mostrar aquilo que eu mostro no consultório para muitas pessoas, porque eu garanto para vocês, tenho certeza aqui no meu coração, que se as pessoas entenderem o Elan Vital, se todas as pessoas do mundo tivessem acesso ao conteúdo do Elan Vital, o mundo seria um lugar muito mais tranquilo para viver, com muito mais empatia, com muito mais amor, certo? Com muito mais entendimento. Existiriam menos hospitais psiquiátricos, menos presídios. As pessoas aprenderiam a lidar com a vida como ela é e fazer daquilo que era difícil a sua fonte de força. E esse é o grande objetivo com o treinamento Elan Vital. E pode ser que lá na sua sessão eu faça o convite para você fazer o treinamento. E se eu fiz o convite é porque eu entendi que no seu caso o treinamento é tão bom quanto a sessão. Tá? E não tem por que você vir uma vez por mês e aprender só um pouquinho por mês, se você pode aprender tudo em um final de semana só. Então, alguns casos não, alguns casos o conhecimento é tão específico que eu preciso mostrar para a pessoa, fazer a mesma explicação que eu faço no Elan Vital, mas de uma forma mais apropriada para aquela pessoa, mais focada naquela pessoa. Então eu não convido para o treinamento, porque eu percebo isso. Mas quando eu percebo que a explicação que a pessoa precisa para resolver o conflito dela é uma explicação mais ampla, mais genérica, que não tem muitas particularidades, não tem por que eu segurar ela em 8 sessões. E aí eu ofereço um upgrade da sessão para ela. Eu falo assim, você não quer fazer um treinamento para você resolver essa questão muito mais rápido? E normalmente as pessoas aceitam. Então, se eu oferecer para você o treinamento, é porque eu identifiquei isso, tá? Lembrando que eu criei os 2 métodos. Então, com certeza, eu consigo avaliar, a partir da minha experiência, se você é um bom candidato para o treinamento Elan Vital ou se você realmente precisa ficar lá nas sessões. Então, sempre que eu convidar lá para você para o treinamento Elan Vital, eu sugiro que você faça. Você vai aprender o Elan Vital, aprender essas ferramentas que mudaram a minha vida, essas ferramentas que são essenciais para a vida fluir de uma forma muito mais acelerada, de uma forma muito mais dinâmica e até mais profunda, e vai economizar aí o seu tempo, o seu dinheiro e várias sessões aí, porque o treinamento ele substitui no mínimo 6 sessões. Se a pessoa optar por não fazer o treinamento, eu tenho certeza que ela vai precisar de pelo menos mais 6 sessões para eu explicar, não tão profundamente quanto eu explico no treinamento, mas ainda assim para eu explicar conceitos que ela precisa para ela aprender a olhar para o mundo de uma forma que ela fique leve. Então, gente, o meu maior desejo hoje é que as pessoas façam o Elan Vital e depois façam o treinamento, aliás, o coach Elan Vital. Façam o treinamento Elan Vital primeiro e depois o coach Elan Vital. Porque se elas vêm para o coach Elan Vital já com o conhecimento Elan Vital em mente, se por algum acaso elas não conseguiram resolver sua questão lá no treinamento Elan Vital, elas vêm para a sessão de microfisioterapia, a gente faz lá a limpeza das marcas, faz os estímulos, ajuda a pessoa a identificar o conflito, mas como ela já tem um conhecimento prévio, a gente pode ir direto no ponto.
Agora, se ela não tem esse conhecimento prévio, muitas vezes nós precisamos dar toda uma base de conhecimento esse que tem no treinamento Elo Vital, para que a gente possa chegar no ponto onde ela precisa. E algumas pessoas desistem, né? Desistem por quê? Porque elas buscam o conveniente, o conhecido e o confortável. Então, para que você não desista também, para que você realmente possa ter os recursos necessários, faça o treinamento Elo Vital. É um final de semana só que você precisa dedicar da sua vida para que você possa aprender novos conhecimentos. Ok, pessoal? Espero que com isso vocês tenham entendido um pouco mais sobre como funciona o meu trabalho. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, pode mandar mensagens, tá? E se você que viu esse vídeo tinha marcado uma sessão e decidiu fazer o treinamento Elo Vital antes, ok, só conversa com a nossa secretária, tá? Mas se você que quer fazer a sessão e não quer fazer o Elo Vital, quando eu convidar você para o treinamento Elo Vital, é só me comunicar: João, eu não quero fazer, não tem problema nenhum, porém o Elo Vital foi feito para acelerar o processo das sessões, para que a pessoa não precise ficar tanto tempo esperando para que a gente chegue lá no ponto que a gente precisa chegar com ela. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês. Foi com muito amor no coração que eu fiz esse vídeo para esclarecer as dúvidas que eu sempre recebi aí dos internados. Um forte abraço e até mais. Ok, pessoal? Eu espero que com essas explicações você tenha entendido a diferença entre o treinamento Elo Vital e as sessões, né? Aquilo que a gente busca, e que você possa fazer sua melhor escolha aí quando você decidir embarcar aí na sua viagem interior para expandir sua consciência, para ir em busca de uma vida plena, de uma vida mais leve, de uma vida fascinante. Um forte abraço para vocês e até